que alguns querem. Só uma questão. Só concluir. Há questões que têm a ver com a prefeitura e com o Estado e que o senhor não falou. Por exemplo, a questão da CAGES. A CAGES, por exemplo, é do Estado. Foi uma situação, um problema entre prefeitura e Estado e o senhor se omitiu. O papel dos parlamentares são completamente distintos na fiscalização dos seus executivos. O parlamentar estadual, que tem um orçamento muito maior para fiscalizar o que o executivo estadual faz, você pode até comentar assuntos, mas a independência dos poderes e a independência do município também é constitucional. É ilusão quando se chega para jogar para a plateia, e alguns deputados fazem isto, querer criar a comissão parlamentar de inquérito para investigar o menor município. Por exemplo, comissão parlamentar de inquérito para investigar o Réveillon de Fortaleza. Isso é uma fantasia. Mas a Assembleia já foi palco, por exemplo, de uma CPI do desmonte, que investigou... Mas de maneira irregular, politicamente. Ela não age dentro das suas responsabilidades quando faz isso. A célula do município ela é autônoma, ela não pode ser fiscalizada por deputado estadual. Nem o município fiscaliza o Estado e nem o Estado fiscaliza o município. Mas eu acho que, para complementar o que a Camila está dizendo, quer dizer, me parece assim, o senhor navega, na verdade, entre vários setores do eleitorado, tem uma boa aceitação em todas as camadas da população, mas talvez esse, na verdade, seja um problema, porque o senhor recebe apoio, inclusive financeiro, de grupos à direita, de grupos à esquerda. Nem todo mundo consegue identificar exatamente de que lado que o senhor está. O senhor se identifica... do Adalto Bezerra, o senhor recebe recursos. O grande amigo que tem, o senhor se identifica, aliás, tenho orgulho de dizer isso. O senhor se identifica, candidato, mais como um candidato à direita, à esquerda, dentro da coerência e dentro da responsabilidade que as leis lhe asseguram. Você estabelece a função de um parlamentar dentro do parlamento sendo coerente. Ele tem que ser justo e nunca pensar em ser bonzinho. A função do parlamentar, Rui, é muito simples e complexa. Ele tem que fiscalizar os atos do Poder Executivo e legislar e intermediar conflitos com a sociedade e o Poder Executivo. Mas isso nessa linha que me conduz ao longo dos anos, que na primeira votação em 89, eu tinha 1.710 votos. E hoje tenho no estado do Ceará, na última eleição, 53.311 votos. Ou seja, a minha conduta coerente de elogiar o que está correto e de severamente criticar o que está errado, tem dado aos que nos acompanham esse perfil de pessoa responsável, séria, consequente. Candidato, o senhor acha coerente, por exemplo, o senhor passou anos sem bater, sem atacar a prefeitura, de repente vem aí com... Na própria Assembleia o senhor veio com denúncias, com críticas. E aponte uma. Por exemplo, o senhor denunciou um posto de saúde que de repente o senhor visitou e estava com a situação totalmente destruída. Enfim, o senhor utilizou a tribuna da Assembleia para criticar a prefeitura às vésperas das eleições. Às vésperas das eleições. O coordenador de projetos especiais da prefeitura disse que durante vários anos o senhor dialogou com a prefeita, elogiou a prefeita e de repente começou a atacá-la. E de repente começou a atacá-la, chegou até a chamar o senhor de Judas. Onde é que está a verdade do que foi dito pelo secretário da prefeitura? O senhor disse que ele mentiu. Ele está completamente, redondamente enganado. Não gosto de usar a palavra mentir para não ser grosseiro, né? Mas ele está faltando com a verdade. Quando o PDT, no primeiro momento da administração Luiziane Lins, lhe deu apoio político e administrativo, que foram os primeiros 12 meses, que tínhamos um secretário chamado Oriar Fernandes em uma das regionais, o partido elaborou listas para encaminhar pessoas para fazer parte como colaborador do governo. O senhor não tem nenhum comissionado seu indicado lá? Passada essa fase, nós fizemos um encaminhamento oficial à prefeitura, orientado que fomos pelo secretário-geral do partido, chamado Araújo Castro, para que o partido solicitasse a exoneração de todos os cargos que
existe. Partindo do seu discurso, o senhor é um candidato correto, que ataca, que defende, que se conduz de acordo com a legislatura do mandato que o senhor está responsável. No entanto, o senhor tem mais de 25 anos, não é, 24 anos de PDT, Vida Pública 21. De vida pública, não é, mas com mandatos, não é, sequenciais de vereador, etc, etc e tal. E que tipo de liderança política o senhor estabeleceu para si mesmo? O senhor é o quarto nas pesquisas, atrás de pessoas, por exemplo, que não têm vida pública nenhuma e que surgiram praticamente agora como candidato a prefeito de Fortaleza. O senhor, ou seja, todo esse trabalho que o senhor vem fazendo tem realmente repercussão social do ponto de vista eleitoral? E muita. Por que o senhor não se firmou, então, como uma liderança política em Fortaleza? A ansiedade de domínios eu não tenho. A vaidade de domínios, de ser líder, de controlar partido, de controlar pessoas, de controlar grupos, isso nunca me alentou. O que me faz, aliás, é uma característica minha, e é a maior característica minha, é que eu cresci só. Obviamente, cresci só, apoiado pela sociedade que acompanha o nosso mandato. Você fala que esses 25 anos, qual a repercussão que tive na vida pública, que dei à vida pública com os meus mandatos? Vou lhe dizer em rápidas palavras algumas que é importante que eu diga. Todos aqui pagam, por exemplo, a taxa de iluminação pública, que está sendo cobrada o dobro do que deve ser cobrada e tem que ser reequacionada. É uma das minhas propostas, reequacionar a taxa de iluminação pública, porque os serviços de iluminação pública só estão em torno de 5 milhões por mês. Está se arrecadando 6 milhões por mês. Consegui, naquela época que o Juracy foi prefeito, acabar com a taxa do lixo. Era mais uma taxa para quem está nos ouvindo, a sociedade está pagando. E nós conseguimos derrubar isso na justiça com a responsabilidade do mandato, porque achávamos que a taxa era injusta. Candidato, ainda retomando a questão política, o senhor falou que segue sozinho e tudo mais. Recentemente o senhor foi bastante elogioso em relação ao ex-senador e ex-governador Tasso Gereissati. Fez rasgados elogios a ele num evento lá na Assembleia Legislativa. E agora fala-se que o senhor seria o plano B do senador Tasso Gereissati. O senhor concorda? O senhor é o plano B? Faltou o senador conversar comigo, se eu sou o plano B. Mas o senhor aceitaria ser? Olha, Camila, negar a história é se negar. Se numa solenidade em homenagem a um grupo econômico, a uma instituição como o Iguatemi, o parlamentar está postado em uma tribuna, chamado a falar, e não reconhecer o trabalho do ex-governador Tasso Gereissati, que, quando a sua época de administrador, ele marcou o Estado com os seus projetos estruturais, é mentir para a história. Diversas críticas também, né? Não é um governo... Mas nós não estávamos ali como deputado e ele como governador. Nós estávamos diante de uma sessão solene que a Assembleia unanimemente aprovou. Iguatemi também bastante polêmico, inclusive em relação à prefeitura construir um prédio do lado do Rio Cocó ali, numa situação bem questionável. A autorização foi dada pela prefeitura. O senhor autorizaria essa obra? Então, deixa eu só concluir para não ficar pela metade. Negar, isso deve ser dito em todas as solenidades ou em entrevistas, o senhor Tasso Gereissati, eu disse, olha o que eu disse, que tudo que se pensa hoje no estado do Ceará para desenvolver em refinaria sem água, o Castanhão está levando água para o Porto do Pecém. É possível imaginar em exportar e importar sem o Porto do Pecém? Eu gostaria do apoio dele. Quando você está disputando uma eleição que os apoios chegam, todos os apoios são bem recebidos de tapete vermelho. Agora, quem dirige a política pública é o gestor. Se eu receber apoio de quem quer que seja, chegando no segundo turno, fica bem estabelecido. Quem dirige a política pública é o gestor. Inclusive Maluf apoiando Lula em São Paulo, tipo assim? Vou lhe dar uma resposta. Quantas vezes, com o apoio que o PT deu ao governador Cid Gomes, olha que o PT é um partido forte, quantas vezes a senhora Luiziane Lins ou o PT interferiu na autoritária, ele é uma figura muito...
coronéis de hoje, que você está se referindo, é uma criança que engatinha diante dos atuais coronéis Quais da coronéis? Quais coronéis de hoje? Os coronéis? Quais coronéis de hoje? Os coronéis que estão mandando no Estado são coronéis. Cid é um coronel. Cid Gomes, Ciro Gomes. São coronéis da informática, são coronéis da utilização da máquina. Que essa utilização, quando a época do senhor Tacho Gereissati, fica infinitamente menor do que a atual. Então, ele inofensivo não seria nenhum problema, se ele o apoiar, ele não vai mandar em nada na prefeitura? No segundo turno, os apoios que chegarem a mim, todos serão bem-vindos. Agora, o caminhão, o carro, a política pública será toda comandada pelo titular, no caso dele. Mas eu lhe pergunto, Camila, quantas vezes o Cid, que apoia a prefeita Luiziane Lins, quantas vezes o Cid interferiu em qualquer política pública da senhora prefeita? Eu respondo, nenhuma. E olha que nós estamos falando do governador do estado e não interfere no comando da prefeitura. Porque quem manda é o titular. Nós vamos fazer um intervalo, nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Heitor Ferrer. Você participa do programa pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico você faz o povo@opovo.com.br. Até já.
Estamos de volta com a Hora da Verdade, série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, hoje recebendo o candidato Heitor Ferrer. A série de entrevistas é um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão também pelo endereço eletrônico vocefaisopovo@opovo.com.br. Candidato, pergunta do internauta Danilo Patrício. Ele diz que o senhor faz críticas a outros candidatos, mas a maneira deles fazerem em campanha, mas o senhor estaria trazendo políticos de outros centros para Fortaleza, entre eles Roberto Freire, ex-comunista, que deu todo apoio ao governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Sobre o modo de fazer política, o Danilo Patrício pergunta se o senhor vai continuar o mesmo clientelismo como praticava na época de vereador ao receber eleitores para atendimento médico. Isso, eu acho que é um dos maiores méritos da minha vida pública, é que quando eu era vereador e passei 4 mandatos sendo vereador, eu nunca deixei de ser médico, tanto na atividade pública, como sou servidor público do município, como servidor público do Estado. Portanto, eu conciliava, já que trabalhava numa das unidades do IJF, o segunda de dia, quarta de noite, não interferia com a Câmara, e à tarde trabalhava no posto de saúde também do município, mas referente ao emprego do Estado. Se você atender bem, se você cumprir suas horas de trabalho, se você atender a população de maneira responsável, for clientelismo, eu pratiquei durante toda a minha vida pública. Tenho a consciência de que atendi dentro dos padrões que o médico deve atender. Nunca pratiquei clientelismo na minha profissão. Ítalo. Candidato, voltando à questão da coerência, não entra na minha cabeça, eu acho que também não entra na cabeça do eleitor, que o senhor passe anos criticando o governador Cid Gomes, governador responsável pelo mais que o senhor criticou, e de repente o senhor vem dizer que no segundo turno aceitaria de bom grado o apoio desse político. Vale tudo, eu queria saber se vale tudo pelo poder, inclusive aceitar o apoio de quem o senhor tanto critica. Só não vale tudo você se derreter como homem público e você negar o seu passado. Você querendo chegar à prefeitura para dar uma nova estrutura à cidade de Fortaleza. O senhor nega o passado ao aceitar o apoio dele. Hein? O senhor nega o passado de críticas, de posição contrária às ações dele. Você tendo propósitos para melhorar a qualidade de vida do fortalezense e chegando no segundo turno onde tem 2 candidatos e você é chamado por alguém para saber se você quer receber o apoio deste alguém e você negar em benefício da sociedade, aí você está sendo ruim, está sendo inconsequente em não dar os resultados à prefeitura que você planejou. Candidato, trazer qualquer apoio para você ser prefeito e implantar os programas que você estabelece como os melhores programas para a cidade, você está pensando na sociedade. A história do apoio... Qual é o limite ético, então, do apoio? Você tem que deixar muito claro. O apoio é eleitoral. O apoio é para chegar na prefeitura. A administração, a política pública vai ser toda implantada pelo gestor e seus colaboradores. Não admite interferência, nem admite na relação espúria, onde você tenha que se descaracterizar para atender aquele que chegou para dar o apoio. Portanto, eu não vejo nenhum problema em receber apoio de quem quer que seja. Eu não tenho nenhum receio em aceitar o apoio de quem quer que seja. Candidato, o PDT, que é um partido de uma história longa, um dos mais antigos do país, nasceu aí com uma figura, né, como o Leonel Brizola, muito importante, já não é mais o partido do Brizola há muito tempo. E a gente tem aí um caso recente, o ministro Carlos Lupe, né, ex-ministro, saiu
depois de uma saraivada de denúncias, de uso pessoal de uma aeronave, de um empresário para transportá-lo, um empresário que tinha convênios com o Ministério, também salário fantasma, ele teria sido um funcionário fantasma na Assembleia do Rio de Janeiro. Esse é o seu PDT? Como é que o senhor está num partido que tem esse tipo de situação, Carlos Lupe continua presidindo o partido? Camila, por conduta de outras pessoas em outros estados. Ainda bem que, quando houve essas denúncias contra o ministro do Trabalho e presidente do PDT, conversei com o André, dizendo claramente qual era a minha posição, me posicionei na Assembleia Legislativa da mesma forma que me posicionei quando o governador do estado alugou uma aeronave para ir à Europa, levando sogra e mulheres e secretários, alugando uma aeronave por R$433 mil, que fui contra e levei a denúncia à imprensa. Me posicionei na imprensa e na tribuna da Assembleia o mesmo se algo for detectado contra o ministro, que ele deixe imediatamente a presidência do partido. Candidato, vários internautas e pessoas que ligam para o programa pedem para que o senhor diga quem são os doadores da sua campanha. O senhor podia enumerar alguns deles? Com muita tranquilidade, porque são poucos, né? Até onde eu pude acompanhar, você falou, você recebeu ajuda do Adalto Bezerra. Amigo particular meu, e tenho a honra de dizer que essa amizade vem de muitos anos por conta da ligação de Lavras da Mangabeira com o município de Juazeiro e das ligações de família. Recebi a ajuda do Beto Studat, que não tem negócios com o município, não é empreiteiro, porque nós não recebemos ajuda de empreiteiros que tem negócio com o poder público municipal. Esse nós Candidato, eu queria aprofundar esse assunto. Na minha análise de doadores, eu mesmo, o Alexandre Pereira, que é o vice, irmãos meus, e não vejo nenhum outro. Nenhuma empreiteira deu recursos para a campanha do Heitor Ferrer. As suas doações vão além do que o senhor está falando. Então, eu vou retomar o debate que houve na Rede TV quarta-feira, em que o candidato Renato Rosendo questionou o senhor sobre financiamento de campanha. O senhor disse a seguinte frase: esses que detêm o poder econômico, sempre que apoiam candidatos, investindo neles milhões, eles certamente vão querer de volta do poder público aquilo que investiram nesses candidatos. São empreiteiros. Isso. Enfim, o senhor quem é o empreiteiro que você está vendo aí? Eu fui no site do TSE para ver quem foram seus doadores, e lá estão. Construtora Colmeia doou R$10 mil para a sua campanha. E Dibra Participações é uma construtora, doou R$100 mil. Não é empreiteira. Incorporadora Patrolino Ribeiro, 20 mil. Não é empreiteira. Ele não pode ter troco, porque não são empreiteiras. Eles são construtores de prédios particulares. Eles não têm negócio com o município, é diferente. Você tem que diferenciar bem as coisas. Uma coisa é ser construtor e ter sua empresa construtora, e uma outra coisa é você ter negócio direto com o poder público. Nenhum desses tem. Nem comércio. A história quer devastar um quarteirão inteiro. Exato. De mata no centro da cidade, precisa de autorização da prefeitura para construir dentro de determinados padrões. Legislação. Pois é por aí que eles entram, né? Por aí que está o buraco. No meu governo todos me conhecem, já me conhecem. No meu governo não haverá essa cumplicidade. Na hora de construir na beira do trilho, na hora de construir dentro da praia no litoral, é a prefeitura que autoriza ou não autoriza. Sim, né? Mas aí vocês estão partindo do princípio que outros fizeram isto. No meu governo, isto não acontecerá. Candidato, é um compromisso nosso. O senhor fala muito dessa questão da independência, vou voltar a ela, e tem uma questão que a Regina ia colocar, que é a questão ética. O senhor vai ter que fazer composição para eleito. Quais serão os critérios para a escolha das pessoas que farão parte do seu governo? O senhor vai rejeitar, por exemplo, indicações de pessoas que tenham ficha suja ou que o senhor reconhecidamente saiba que aquela pessoa tem má intenção?
Eu queria acrescentar que essa pergunta que a Camila fez, desculpe, candidato, é também a pergunta do João Paulo da Silva, que vai ter a resposta dele agora. Bom, a Câmara de Vereadores e não há prefeito nem presidente que governe sem o apoio dos legislativos. Não há como se governar. Até porque tudo passa pelo parlamento. Aprovação de orçamento, aprovação de contas, liberação de recursos, liberação de empréstimos, tudo passa pelo parlamento. Cabe ao executivo respeitosamente buscar o legislativo e os partidos políticos para esta governança. Agora, o que não pode acontecer é a promiscuidade de troca de favores ou ter o executivo como troca de moeda para atender a caprichos ou a pedidos escusos dos parlamentares. Você ter, por exemplo, numa máquina pública como a nossa, 4.000 cargos comissionados, não falo de terceirizações, eu estou falando de 4.000 cargos comissionados para a cada 4 anos trocar esses cargos, no sentido de dar ineficiência à máquina pública, e o que é mais grave, esses cargos serem, na sua grande maioria, preenchidos por cartões políticos, principalmente vereadores. Primeiro passo, fazer uma grande reforma administrativa e enxugar estes cargos ao máximo, mantendo a eficiência da máquina. Porque, na minha concepção, você tem, por exemplo, um primeiro-ministro da Inglaterra que, passando de um para o outro, ele nomeia 200 colaboradores em toda a Inglaterra. Toda a Inglaterra. Para a máquina ter a sua personalidade própria. Você pegar um município como Fortaleza, cada gestor, ao assumir, ter 4.000 cargos para preencher, isso é um absurdo. Por isso que nós vamos fazer a reforma. Quando assumiu, prometeu também a mesma reforma, mas não conseguiu fazer. No fim das contas, ficaram os mesmos comissionados. Eu não posso ter a Luiziane como referência do que eu vou fazer, porque a Luiziane pouco fez ao longo desses 8 anos. Eu vou fazer a reforma administrativa em convênio com a Universidade Federal do Ceará, para diminuir o quanto puder, enxugar o quanto puder o número de cargos comissionados, porque só serve para troca de favores políticos. Candidato, o senhor tem um patrimônio declarado de R$1 milhão. O senhor se considera um homem rico? Como o senhor acumulou esse R$1 milhão? Eu vou já fazer uma pergunta aqui a vocês. Não, aqui quem pergunta... Não, aqui, nós não somos candidatos. Quem está nos ouvindo, olha, 1.080.000. Qualquer apartamento na aldeota, eu digo, um apartamento na aldeota, você não compra por... Um apartamento pequeno, R$1 milhão. Eu tenho 30 anos de medicina, 24 ou 23 anos de vida pública, e consegui juntar, ao longo desse tempo, no apartamento que moro, no sítio que tenho no Aquiraz, num apartamento que comprei pelo BNH, pela Caixa Econômica, juntando os meus cavalos, que eu tenho cavalinhos lá no Aquiraz, e meus capotes e minhas galinhas, que eu declaro tudo, aí chegou a 1.080.000, parece que é o... Porque declara... de recurso, candidato, além do cargo de parlamentar, quais são as suas outras fontes de recurso? Sou médico. Você tem quantos empregos? Você tem quantos empregos? Empregos? Só o de deputado. Agora, tenho empregos públicos que estão garantidos pela Constituição. Tenho o meu consultório que me dá, graças a Deus, um bom rendimento, porque continuo atendendo meu consultório 4 vezes na semana. E ganhei precatórios. Graças a Deus, fui à justiça buscar precatórios. Sabe contra quem? Contra o ex-governador Tacho Gereissati. E consegui um apartamento no Meireles. O seu vice tem uma renda declarada de R$1.300.000, né, reais, e ele é um empresário. Isso quer dizer que ele economiza menos que o senhor? Olha, eu não sei bem as particularidades da vida do meu vice, não. É um empresário bem sucedido. Eu acho que o Alexandre, ele dará muita força à nossa administração pela organização que tem em suas empresas, mas não adentrei ao seu imposto de renda. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo, nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Heitor Ferrer. Você participa pelo telefone 3066-4030. A gente volta já.
Estamos de volta com a Hora da Verdade, hoje conversando com o candidato Heitor Ferrer. A Hora da Verdade é um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você ouvinte, você internauta, participa da entrevista com o candidato. Candidato, o senhor disse no bloco anterior que o microfone aceita tudo, mas o papel também aceita tudo, né? Programa Trânsito Rápido, a gente lê lá no seu site, no programa de governo que está no seu site, Programa Trânsito Rápido, novos viadutos, avenidas alargadas, túneis, novas avenidas com sentido único. Isso tudo, candidato, seria muito bonito se o senhor souber. Porque quanto mais ruas se abrem, mais carros existem para entupir essas ruas. É preciso uma outra política, uma política pública de transporte, metrô, ônibus eficiente, enfim. Bom, o candidato tem que trazer promessas e fazer depois as propostas. Ele traz um programa de governo onde ele estabelece o que é que ele deseja dar à cidade. E através dessa governança, Rui, nós detectando os problemas que Fortaleza tem, que todos nós sabemos. O trânsito é um caos, a mobilidade urbana também é outro caos, o trânsito está dentro da mobilidade urbana. Não há como pensar Fortaleza planejando essa cidade se não fizermos intervenções físicas. Para o trânsito, eu tenho sempre dito, o melhor remédio para que o trânsito seja um trânsito que flua, é preciso tirar os carros das pistas. Por que o senhor não falou em metrô, candidato? É do Estado. Só se tira o carro do meio da rua, das pistas, cinema, se você tem um bom transporte público. E nós não temos. Por isso que todo mundo quer ter o seu carro. E está aí a presidenta Dilma incentivando, inclusive, a compra de carro com a diminuição de IPI. O que nós estamos propondo para o trânsito de Fortaleza, primeiro é a engenharia de trânsito. É o cidadão, através da inteligência, dos colaboradores do governo, fazer com que nós possamos imaginar e botar na prática algo de engenharia para melhorar o trânsito. E serão necessárias outras intervenções físicas, viadutos e, obviamente, os túneis e alargamento de viadutos. Mudando um pouco de com que dinheiro? Com que dinheiro? Só pra gente Onde é que só vai trazer dinheiro? Vai ser empréstimo? Vai ser como? Eu aprendi com alguns governantes que, tendo projeto, tem dinheiro. O que não pode acontecer é chegar dinheiro sem projeto. A prefeitura está cheia de projetos e não consegue executar tudo porque não vem dinheiro. Gera essa ineficiência. Candidato. O PT tinha duas coisas muito boas e que não deu certo. Ela tinha o governo do Estado para fazer parceria com os méritos que o governador tem como empreendedor, isso é verdade, e tinha o governo federal para buscar recursos. Voltou dinheiro de creche porque não tinha projeto. O candidato, embora o plano de governo que vocês apresentam, né, no início da campanha sejam promessas e que depois vocês podem rever e podem fazer um projeto, algumas coisas do seu plano de governo parecem realmente peças de ficção pública. E tem algumas dessas coisas do seu plano que me chamaram a atenção. Criar um cineclube em cada bairro, criar um espaço de memória em cada bairro, criar espaço para exposição em cada bairro, criar quiosques de livros em todos os bairros de Fortaleza, criar uma escola de música, criar escola de línguas estrangeiras. Fortaleza tem 116 bairros divididos em 6 unidades, né, de referência, e com características completamente diferentes umas das outras. Como é que o senhor explica um tipo de promessa dessas? Isso é tratar da cultura do seu município. Nós temos que estabelecer
bairro ter a sua própria vida, como você mencionou estes itens, para que a mobilidade urbana se estabeleça. Nós temos que dar aos bairros esta vida própria, a praça viva, a cultura do bairro, o mercado do bairro, o cineclube do bairro, as bibliotecas nos bairros, para que evite que as pessoas tenham que ir para o centro ou para outros bairros. Como você imagina que isso seja possível? Porque na hora que o senhor diz, vamos criar isso, vamos criar aquilo, vamos... Outros equipamentos públicos que já existem em Fortaleza. Mas não funcionam. Tá, então, mas será que eles não poderiam funcionar? Tem que funcionar e fazer com que a cidade se amplie. Ninguém acha que é possível mesmo criar essas coisas em cada bairro da cidade de Fortaleza? Fortaleza tem dinheiro para fazer isso? Nós temos a pretensão de criar tudo que está no programa, tudo. Se nós vamos conseguir executar 100%, nós não podemos garantir. Por exemplo, quando se fala da escola pública de tempo integral, isso é determinação de lei nacional. A escola pública de tempo integral de 7 horas é determinação de concluir. Quando se diz que a bandeira do PDT é a escola pública de tempo integral integrada à sociedade, isto é uma passada para uma longa caminhada. Candidato, é uma diferença muito grande. Insanidade você querer dizer, como gestor, ou alguém que insanamente imagine que em 4 anos o gestor de Fortaleza vai colocar escola de tempo integral em todas as cidades. O senhor promete isso no programa de governo. O senhor diz assim, ó. Todas as crianças e jovens da rede municipal de ensino sejam beneficiadas com as escolas de qualidade em tempo integral, ou seja, integral. É a universalização do ensino em tempo integral. Mas no debate da Rede TV, o senhor disse, não é bem assim, isso é um exagero, vai ser uma por regional e os próximos gestores que continuam. Por regional. Nós vamos estabelecer... Muito pouco, candidato, uma por regional. Ora, vocês estão questionando que nós não temos dinheiro para fazer nenhuma biblioteca. Ou 8 ou 80, ou promete coisas demais ou na educação. O senhor está com medo de ganhar, só para saber, porque houve um recuo no seu discurso. O senhor começou com essa questão da universalização. As metas do partido são estas. Vamos iniciar todas. Quem é que vai acreditar que dentro de 4 anos você pode colocar escola de tempo integral em todo o município de Fortaleza? As pessoas acreditam. Mas nós temos que fazer, é por isso que é bom o debate. O debate é estabelecer esta verdade. Nós vamos iniciar esta longa jornada e criar, isso sim, vamos criar a cultura de os gestores seguintes continuarem a dar a Fortaleza a escola pública integral. Hoje a prefeitura não fazer como o Rio de Janeiro fez, que o CIEPS foi idealizado pelo Brizola, por Darcy Ribeiro, e o gestor seguinte destruiu. Nós vamos criar a cultura e a imprensa cobrar isso dos gestores, porque é o grande fiscal da sociedade e a própria imprensa. Candidato, a prefeitura hoje diz que, por exemplo, 30 mil alunos já estão em tempo integral. Pela proposta do senhor, não vai atingir 1.500 alunos. A imprensa conhece essas escolas de tempo integral? Vocês já foram conferir essa verdade da prefeitura? Eu pergunto. É o programa Segundo Tempo, que é do governo federal. O aluno que está de manhã está à tarde. Isso. E funciona. A prefeitura disse que sim. Não, eu queria saber se a imprensa confirmou. O internauta... Porque a minha promessa, vocês já estão desacreditando. E o que a prefeitura está implantando não foi ainda confirmado pela própria imprensa. Candidato. Cabe aos vereadores confirmar, porque esse é papel do vereador da cidade de Fortaleza. O internauta Petros Cavalcante Uchoa quer saber por que o senhor não assinou o termo do Brasil sem aborto. Interessante que eu ouvi isto na televisão e perguntei para quem estava nos assistindo assim, onde foi que o Marcos Calles assinou esse compromisso que eu não fui chamado a assinar, já que eu sou porque isso eu assino publicamente. Então é contra a descriminalização do aborto? Sou, porque eu acho que o aborto é, nos moldes que querem implantar no Brasil, para mim é homicídio. E com relação às drogas, candidato, o senhor também é contra a descriminalização, das drogas? Eu acho que o tratamento da droga no Brasil é grave, o problema da droga é grave. O que nós temos que fazer como poder público é dar condição do tratamento e da reinclusão. É através dos centros
para tratamento de dependentes químicos. Ô, candidato, vamos voltar um pouquinho a essa questão da educação, porque no seu programa também, o senhor promete reestruturar o programa de cargos e carreiras dos professores, proporcionando maiores aumentos para os profissionais da educação. O senhor deve ter feito uma avaliação, para dizer isso, não é? O senhor deve ter feito uma avaliação do orçamento municipal. A lei do piso é muito clara. Este mísero piso que se paga a um professor, este vergonhoso piso que se paga a um professor, que ainda não está sendo contemplado no estado do Ceará nem na prefeitura de Fortaleza, está dito na lei do piso. O município comprovando a falta de recurso, o governo federal complementa. O que está acontecendo em Fortaleza é que não está sendo comprovado que o município não tem condições de pagar. Portanto, questionar de um pedetista se nós vamos implantar um piso salarial para o professor é menosprezar a história do nosso partido. O piso é o mínimo que um partido pode, que uma prefeitura pode dar aos professores. Considero ainda um piso miserável. Dentro das condições de arrecadação que nós temos e teremos, com combate à corrupção, trazendo a dívida ativa para ser paga, nós vamos dar ao professor muito mais do que o piso, porque nós estamos com o comprometimento da receita corrente líquida de apenas 42%. Muito mais quanto, assim, dá para estimar? Aí, Camila, essa negociação será às claras, à luz do sol. Porque a reivindicação da categoria é realmente um piso maior, isso, já chega claro, a 1.900 e eu acho que deve reivindicar, porque o piso ainda é miserável. Vai chegar nesse piso nós vamos maior, avançar o que pudermos, respeitando, obviamente, a lei nacional, que nós não podemos fugir da lei nacional, que é a Lei Complementar 101, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabelece os percentuais para gastos nas suas devidas esferas. O que se gasta com a educação, o que se gasta com a saúde, o que se gasta com pagamento pessoal. Isso, às claras, Camila, todos sairão satisfeitos. Então, porque se chegar no determinado limite, onde eu atinja o limite prudencial, que eu tenha que demitir para dar aumento, aí será insanidade você querer prometer o que não pode. Então, mas o que o senhor está dizendo negociando hoje, claramente para aumentar a capacidade e a condição financeira então, dos o que o senhor está dizendo hoje é que é uma ineficiência da atual gestão municipal. De não provar. De não dar o aumento que o senhor acredita que precisa de dinheiro federal. Pronto. A lei é muito clara. O município provando que não reúne condição financeira para pagar o piso, o governo federal complementa. Candidato, o que acontece com os nossos municípios e com Fortaleza é que não tem tido a capacidade de comprovar que não tem dinheiro. Ou seja, então tem. Candidato, o internauta Marcos Antônio, lá do Canindezinho, diz que o senhor não pode falar da prefeita porque tem um irmão num cargo administrativo no município. Olha bem. A história de ter irmão em cargo administrativo era se ele não fosse servidor público desde 1981. O servidor público, ele é servidor público. Ele serve ao público. Agora, se provar que tem pedido meu, cartão meu, e que ele não tem luz própria para, como engenheiro da Enlurb, qualificado como é, ao ser convidado, no caso, pela Ana Maria, quando secretária de administração, o convidou para ele ir, eu jamais poderia impedir meu irmão de ter luz própria como tem, de ser marca da sua campanha, marca da sua trajetória política. Pelas propostas que o senhor apresenta, o senhor vai transformar a cidade, na questão da saúde, numa cidade de primeiro mundo. Vai reformar todos os postos, todos os frotinhas, Gonzaguinhas, e só depois disso construir o polêmico IJF2. Eu queria saber se dá tempo realmente de fazer tudo isso em 4 anos, porque construir um hospital não é construir uma casinha, um galpão que se faz em alguns meses. Baseado requer no que a equipamento, requer novos médicos. São determinações. A capacidade financeira do Estado é muito maior que a da Prefeitura. A capacidade financeira é porque ele soube trazer empréstimos. O governador do Estado pediu empréstimos e nós liberamos para dar governança ao governador, porque nós achamos essencial
o Estado do Ceará descentralizar o seu atendimento médico, criando os hospitais regionais, que eram para ter sido construídos ainda na época de 86. E só agora foram construídos, e muito bem construídos e muito bem-vindos. Mas, candidato, não é só construir, tem a manutenção, tem o custeio desses hospitais. Pois é, o senhor está falando que é fácil, mas é uma questão nacional. Agora, se fosse fácil, a gente não teria no país... Um ótimo ministro da Saúde. O senhor devia assumir o Ministério da Saúde para resolver esse problema. Ou então o senhor está cometendo um estelionato eleitoral, porque não é tão fácil assim. A gente tem um problema de custeio, a situação, quando se fala da renúncia, a perda da CPMF foi grave, falta dinheiro na saúde e construir o hospital com 70 milhões, ok, mas depois... A manutenção desse hospital o ano inteiro é muito cara. Se for 5 milhões por mês, dá 60 milhões no ano. A manutenção do JF, dita, cantada em verso e prosa, que é 19 milhões, na verdade, sai por 12 milhões dos cofres municipais. Para chegar na cifra dos 16 milhões, que é o que eu tenho de mais recente, de 2011, que é o fechamento das contas, o governo federal, com o governo estadual, dão 4 milhões de reais. É muito pouco que o governo do estado dá, porque 49% dos que estão no Zé Frota vem do interior. Mas não é do estado, é, na verdade, das prefeituras que deveriam ter a responsabilidade de pagar essas internações. Mas o problema do JF já se resolve quando esses hospitais regionais forem concluídos? Não, para evitar a demanda? Não resolve. Não resolve porque com o Hospital Regional do Cariri, nós não diminuímos em nada acontece, vai muito mais para o estado de Pernambuco. Mas vai ter Quixadá, Sobral, vai ter uma região metropolitana com a necessidade de outros, o governo vai construir um. Ótimo. Se esses hospitais foram construídos e filtrarem o atendimento para Fortaleza, ótimo, porque vamos ver. O senhor vai rever a proposta e não vai construir. Mas e o governador vai concluir todos esses hospitais até daqui a 1 ano ou 2? Candidato Miquel da Silva Santos. O que nós temos que fazer, e vou aproveitar o que você já disse, primeiro item do gestor público de Fortaleza, a maior reclamação é saúde pública, porque é muito esquisito nos calarmos e não prometermos soluções concretas para um número de pessoas que estão hoje. Eu convido a qualquer um de vocês a ir agora aos corredores do Zé Frota e verem pessoas que estão lá há 10, 20, 30, 40, 60 dias, que eram para ter sido operado há 10, 15, 20, 60 dias e não foram, e que hoje estão sequelados. E o poder público não ter condição de assumir o compromisso de que vai resolver esta demanda, se eu não tiver a condição de resolver o problema do IJF e de seus corredores, eu não quero ser prefeito. Candidato Miquel da Silva Santos pergunta onde é que o senhor construiria esse novo IJF? No Conjunto Ceará, na Grande Messejana? Ele será um hospital referenciado pelo IJF-1. Ele será um hospital para atender a demanda do IJF-1. Portanto, é para atender a demanda dos 60, 70 que estão nos corredores diariamente. Será um hospital com as características do Zé Frota, com a capacidade de 1/4. Portanto, os 12 milhões... O senhor prometia um IJF igual que já Não, mas você nunca ouviu dizer que era JF nesse sentido. É um IJF, desde o princípio, é um IJF, aí seria insanidade minha. Construir um IJF nos mesmos moldes do Frotão era insanidade pura. Rádio Povo bem. Bom, eu acho que se eu disse, eu me penitencio, né? Mas pode ter sido pela emoção de querer dar ao povo de Fortaleza uma nova dimensão da saúde. Será 1/4 do IJF, onde as despesas caem todas para 1/4, inclusive as suas equipes, para fazer concurso público para dotar esses hospitais de uma máquina pública autônoma. Ok, você está na hora da verdade com o candidato Heitor Ferrer. A gente vai para o intervalo. Voltamos já.
Estamos de volta com o candidato Heitor Ferrer na Hora da Verdade. Você participa da entrevista mandando perguntas e comentários para o candidato pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocefaz-o-povo@opovo.com.br. Candidato, pergunta do internauta Hugo Júnior, lá do Monte Castelo. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende fazer uma reforma administrativa na prefeitura? Vai fazer o que com os terceirizados? Muito boa pergunta. Olha, atividade fim é concurso público. Existem atividades meio que cabem à contratação de serviço terceirizado, até para dinamizar mais, agilizar, ser mais sério com o próprio serviço público. O que não pode, e aí eu tenho dito isso com muita firmeza, é tratar a terceirização como uma degeneração dentro da máquina pública. É ter, como dizem algumas pessoas, e foi cobrado isso ao candidato da prefeita, que estariam em torno de 30 mil pessoas dentro da máquina pública como terceirizados, o que eu não considero. O que é que eu vou fazer? Reforma administrativa com a Universidade Federal do Ceará. Enxugar o máximo que puder os cargos de indicação política, para enxugar e economizar, até para ajudar na manutenção do IJF2, porque se nós reduzirmos como queremos, nós poderemos fazer uma economia até de 2.400.000 na redução de cargos comissionados. Isso, obviamente, sob a orientação da Universidade Federal do Ceará. Se nós, na reforma, detectarmos a necessidade de tantos mil concursos para servidor público, vamos fazer concurso público para cargos efetivos. Não é cargo comissionado nem terceirização. Os terceirizados que estão aí, e ninguém enfrenta esse problema por hipocrisia, por falta de coragem de enfrentar, os terceirizados que a prefeitura tem a necessidade para a máquina pública ser eficiente, todos continuarão. Mas boa parte desses 30 mil já podem se considerar demitidos. Não, de maneira nenhuma, não seja tão duro. Não seja tão duro assim. A reforma administrativa é quem vai nos dizer. A reforma da UFC, que nós vamos fazer conjunto com a universidade, é quem vai nos dar o norte de como proceder com relação aos terceirizados. Segundo informações veiculadas na imprensa e por outros candidatos, esse número estaria em torno de 30 mil, o que eu não acredito, porque estaria acima dos 26 mil servidores públicos, o que seria uma degeneração dentro da máquina pública. Obviamente que eleito na comissão de transição, de um governo para o outro, nós saberemos o quanto temos de terceirizados. Os que trabalham em atividade meio, nós vamos manter. Os que não trabalham serão demitidos. O candidato o internauta Francisco Dantas, do conjunto José Walter, pergunta o que o senhor acha da prefeita andar em carro blindado na cidade. Pergunta se o senhor vai continuar usando os carros blindados que a prefeita comprou. Olha, eu particularmente gostaria muito de ter um carro blindado para mim. O senhor tem medo de andar na cidade? A violência, né? Nós estamos numa cidade onde todos os dias, de sexta para sábado, são 27 corpos que são examinados por crime de homicídio. Então, hoje, qualquer pessoa que tem condição financeira blinda o seu carro porque a violência está em estado estratosférico. Nós temos que ter, Rui, pelo gestor, por aquele que é líder da sociedade, que foi escolhido pelo povo, todo um zelo. Então, a prefeita está em um carro blindado, isso não deva ser matéria de questionamento. Eu acho que deva estar em carro blindado, porque quem leva a blindagem do carro é a violência na construção que a cidade teve ao longo da sua existência. O Marcelo Távora, ele pede para o senhor fazer uma reflexão sobre a seguinte frase: é tanto médico na política e tão pouco nos hospitais? Isso nós vamos dar cabo. Nós não podemos aceitar que os postos de saúde não funcionem porque não tem médico. Ou porque o médico falte, ou porque não existe um médico. E nós sabemos que hoje o status quo da prefeitura é que não existem médicos em número suficiente para atender a demanda dos postos. Tanto é que há denúncias que o PSF reduziu a drástica redução da metade da carga horária, porque muitos dos colegas médicos foram requisitados para prestar serviço no Hospital da Mulher. Candidato, porque faltou o concurso público. Um grande equipamento, mas que precisa ser
equipado com pessoas. Candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai enfrentar uma greve no IJF-1 antes do senhor escolher o terreno onde vai ser construído o IJF-2. E, sucessivamente, os médicos do IJF entram em greve cobrando maiores salários, claro, além de condições de trabalho e tal. Greve? Já comunicaram? Não, mas o senhor sabe que o senhor vai encontrar comum, né? Pela prática comum. Tem uma greve do IJF a cada 1 ano e meio, né? O senhor pode conferir. Então, o senhor considera justa a reivindicação dos médicos por aumento de salários? Que salário que o senhor considera que seria ideal para um profissional do IJF hoje? Defendo o piso nacional de R$7 mil por cada jornada de trabalho de 20 horas. É o que defendo, o que proponho, e como governante, eu acho que esse piso já passou para 9. Era 7, passou para 9. É justo um profissional dentista ganhar no Estado R$800 bruto? Claro que não é. O governador do Estado não deu o plano de cargos que deu aos médicos, aos senhores dentistas, à senhora dentista, nem aos outros profissionais. Um dentista do Estado do Ceará ganha hoje R$800 bruto, o que levaria para ganhar o que ele pagou ao Plácido Domingo na inauguração do Centro de Eventos, os 3.098.000, levaria 287 anos de trabalho. Portanto, o servidor público, o médico, o dentista, assistente social, enfermeiro, nós vamos prestigiar sempre, e a parte salarial será uma das nossas metas em sempre aumentar. Por quê? Porque eu, como homem público e aliado ao Sindicato dos Médicos, defendo o piso nacional. Portanto, é meta nossa chegar ao piso. Entre as suas propostas, né, o senhor falou da questão da insegurança, o senhor pretende criar uma Secretaria da Segurança Pública no município, sabendo que não é incumbência do município tratar desse tema diretamente, o Estado está aí para isso. A gente tem uma guarda municipal que, ao longo dos anos, nessa gestão Luiziane, se militarizou bastante, foi inclusive criticada por isso em alguns momentos, e também não foi suficiente para resolver o problema da segurança. O senhor acha que é a saída criar mais um órgão público, um aparelho não é aparelho público, repressivo, veja bem, não, aparelho repressivo não, mas um aparelho público, de uma secretaria, com uma estrutura, com secretário, com funcionários, para resolver esse problema que já se demonstrou que não é esse o caminho? Será uma secretaria o senhor fala também da questão dos agentes de vigilância cidadã, e alguma coisa que tem no seu programa. Então, esses agentes trabalhariam nessa secretaria? Olha, o problema da violência é uma consequência de políticas públicas municipais que não foram adotadas. Por que é que o município é responsável pela segurança pública? O município, os conceitos de segurança pública hoje mudaram. As células municipais têm que adotar políticas de segurança pública em saúde, política de segurança pública em moradia, política de segurança pública em educação, política de segurança pública de trânsito. Mas isso não tem que estar em cada secretaria, na saúde, na educação. Aí a responsabilidade dessas políticas de segurança pública é do município. A repressão à violência é da polícia. Por isso que a criação da Secretaria Municipal de Segurança, ela será interdisciplinar, será em todas as secretarias, com atuação em todas elas, para minimizar e evitar, prevenir a violência. Se nós temos um número de assassinatos em Fortaleza em torno de 30 a cada 100 mil habitantes, o que é uma área epidêmica, Fortaleza é uma área epidêmica de homicídios. Nós estamos 3.000% a mais do que as áreas civilizadas. Então, a Secretaria de Segurança Municipal de Segurança, ela vai detectar onde se pratica mais crime de homicídios e vai dar ao gestor as soluções. Ela não vai ser repressiva. Por exemplo, conjunto tal, bairro tal. Senhor prefeito, nós detectamos que o aumento da violência é porque naquela praça não tem iluminação pública, naquela praça as árvores não foram podadas, naquela rua as casas estão desocupadas e viraram antro de consumo de drogas. Você entendeu a função dessa secretaria? Porque isso não seria uma questão que já, por exemplo, as regionais não poderiam verificar? Não. Já seria uma política comum, normal, da administração da cidade? Você tem que dar especificamente à Secretaria Municipal de Segurança a capacidade de detectar o que é que gera violência no município. E através de política de segurança pública municipal, não é de combate à violência, é de prevenção da violência, você poderá perfeitamente dar soluções. Candidato, uma questão polêmica que a gente traz para todos os candidatos é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou casamento gay. Eu queria saber se o senhor é a favor. O Brasil já se manifestou.
O Supremo já se manifestou. Não há aqui o que discutir. A sua opinião pessoal. A opinião pessoal é que nós não podemos reprimir, proibir as pessoas de terem as suas felicidades como elas desejam. Isso não é opção, é direito. As pessoas têm o direito de buscar a sua felicidade da forma que ele achar, obviamente respeitando a felicidade dos outros, a liberdade dos outros. Mas não, para mim, isso é um assunto não precisa ser pautado mais. O Supremo Tribunal Federal já definiu qual deve ser a conduta. Na verdade, nós queríamos saber a sua opinião pessoal a respeito do assunto mesmo. O João Lucas Arcanjo, lá da Parquelândia, candidato, ele diz que o senhor e o candidato Renato Roseno disputam, na verdade, o mesmo tipo de votos. Ele pergunta se os senhores nunca chegaram a combinar uma coligação, nunca pensaram em sair juntos para a eleição. Você já foi convidado para o pessoal, né? Tive a honra de ser convidado pelo João Alfredo, tenho admiração por eles todos, tenho admiração pelo PSOL, mas o importante dos partidos a perspectiva de como governaria a cidade. Portanto, mesmo com esse mesmo perfil que o Roseno tem e eu tenho, do eleitor mais politizado, mais consciente, é importante a candidatura dele, como é importante a minha, porque nós apresentamos as nossas propostas e, obviamente, somos sabatinados sobre elas, o que é muito importante. O internauta João Batista, lá do Mondobim, pergunta também, na eventualidade do senhor ir para um segundo turno com um candidato que não seja Roberto Cláudio, nem Eumano, com quem o senhor faria a coligação? Com Roberto Cláudio ou com Eumano? Quando se vai para o segundo turno, nós somos buscados pelos que ficaram fora do segundo turno. Aqueles que nos buscarem, nós vamos colocar tapete vermelho para recebê-los. E eu, obviamente, que através da coordenação política... Atrás, eles têm que vir. Normalmente, o candidato tem que ter a humildade de ir atrás, né? Quem é que o senhor espera que chegue primeiro nessa corrida? Seria mais bem-vindo? Quem chega primeiro no segundo turno ou quem viria mais bem-vindo? Quem chega primeiro pedindo seu apoio? Todos. Procurando seu apoio? Todos serão bem-vindos. Todos. O senhor se notabilizou pelo perfil de independência, isso foi reforçado desde antes do senhor ser candidato, agora também na campanha, mas de repente o senhor aparece ao lado da ex-senadora Marina Silva, né, que já está aí com status de madrinha política da sua candidatura. Eu queria saber quando foi que o senhor percebeu que seria necessário essa espécie de muleta para conseguir avançar na campanha. A Marina é muito diferente do que se chama de padrinho político, né, Ítalo? Porque a Marina é um ícone nacional em defesa de uma política diferente, uma nova política no Brasil. A Marina é um ícone em defesa do meio ambiente. A Marina é um ícone, uma referência de ética na política. A Marina não tem poder econômico. A Marina não tem mandato eletivo. A Marina não tem partido político. Ela é uma aliada daqueles que têm bons propósitos. E veja bem o meu regozijo e o meu orgulho. Eu fui escolhido pela Marina e não a busquei inicialmente, mas no trabalho feito por alguns membros do partido e do PPS e do PDT, por pessoas ligadas ao meio ambiente, como o Polo e o Paulo Sombra, que tem muito contato com a Marina, e deram o meu perfil a ela. E eu tive a honrosa condição de ser convidado para conhecer a Marina. E me impressionei, me encantei com a pessoa dela, pelo seu perfil, pela sua nobreza, pela sua boa vontade em servir ao povo brasileiro. Ambiental? Então, ela difere dessa história de padrinho político, como são os padrinhos que eu tenho dito aqui. Prefeito puxadinho do governador, prefeito puxadinho da prefeita. Porque esses sim são candidatos indicados por eles. E, obviamente, que tem regozijo em dizer que são apoiados por eles. Como eu tenho regozijo em dizer que sou aliado da Marina e a Marina é minha aliada. Diferente do apadrinhamento. No segundo turno, se vierem, todos serão bem-vindos. Candidato, falando na questão ambiental, Fortaleza tem um problema que é apontado pelos empresários, que é a demora no licenciamento de várias obras. Por outro lado, a gente tem abusos, aparentemente, que devem ser contidos, né? Tanto que virou uma lei, né? A questão das dunas do Cocó, que seria uma área de construção. Houve muita reclamação em relação à construção da torre empresarial do Iguatemi lá do lado do Rio Cocó, e há um temor de que o Iguatemi em algum momento se expanda ainda mais ali para dentro daria realmente a licença ambiental para aquela obra que foi feita ali e agora não tem mais jeito, né? Olha, uma das minhas características
é de cumprir a lei como deve ser cumprida de forma impessoal. Sabendo que há interpretações diferentes da lei, né? Não, Possíveis. a lei só tem interpretação diferente porque os gestores querem e gostam de usar a lei para isto. Mas a lei é muito clara. Pode ou não pode. Na minha administração, eu jamais daria como gestor a licença ambiental, o alvará de construção de uma obra que estivesse ferindo o meio ambiente através da lei que legisla aquele meio ambiente. Portanto, a minha condição de responder isso é muito pacífica. A licença ambiental para se aquele prédio? a lei estabelecesse que estava dentro das condições legais, sim. Pelo que o senhor conhece da lei? Não conheço a lei. Não conheço. E isso, a interpretação muitas vezes é dada para criar dificuldades e vender facilidades. No nosso governo não vai existir. A lei é impessoal. A interpretação é única. Muitas vezes se busca até o judiciário, mas a interpretação do Poder Executivo tem que ser única. A pergunta é como é que serão os nossos réveillons no eventual se há uma administração marca... Heitor Ferrer, teremos aqueles mega espetáculos que estamos acostumados a assistir nas passagens do ano? Se há uma marca da administração Luiziane Lins, é o Réveillon. Ela trouxe para o calendário de Fortaleza um evento que o Brasil todo conhece e que muitos brasileiros e estrangeiros vêm prestigiar. Nós vamos manter o Réveillon como calendário turístico de Fortaleza, porque nós ganhamos isto. Agora, eu não posso admitir que os gastos sejam tão exagerados como tem sido ao longo desses anos. Nós vamos barateá-los. E a melhor maneira de baratear é trazer a iniciativa privada para fazer os patrocínios e ter os seus benefícios com esses patrocínios. O poder público participará, organizará, mas barateará muito esses custos do Réveillon. Candidato, além do Réveillon, o senhor reconhece algum outro avanço na gestão Luiziane Lins? Olha, o que a maior notoriedade que eu vejo, na minha concepção, só foi essa marca que ela deixou. Eu não vejo outra, né? Falam muito de equilíbrio social e que se isso acontecer, isso vai mais para adiante. Passagem de ônibus. Porque tem essa também, a marca, pronto, você lembrou bem. Eu acho que a passagem social é um ganho da prefeitura, da cidade de Fortaleza e que nós vamos manter. Para da mulher, o senhor é contra? Não. O senhor disse que não construiria. Não. Veja bem. A minha visão de médico e a minha visão de administrador, principalmente vendo o lado da mobilidade urbana e do trânsito, eu preferia ter tratado a mulher para que ela pudesse, naquilo que é diferente do homem, que é a genitália, ou seja, a única coisa que a mulher foi feito e nos postos de saúde de maneira descentralizada, onde ela, perto de casa, iria ter condição de fazer a sua prevenção de câncer ginecológico, prevenção de câncer de mama, tratamento de doenças próprias da mulher, nos postos, como eu trabalhei, por exemplo, no Hélio Góes, que tinha gineco-obstetra, e que a mulher fazia lá suas prevenções. Não precisaria, na minha concepção, criar uma unidade única, específica, onde a mulher lá do Mucuripe tenha que atravessar a cidade toda e chegar no hospital da mulher. Eu quero falar sobre isso em relação ao JF. O senhor quer criar um centro de emergência. Não seria melhor aplicar esse mesmo perfil que o senhor está falando em relação à saúde da mulher, distribuir pelos bairros centros de emergência e esse perfil já tem. Nós vamos reestruturar todo este perfil, fazendo funcionar tudo. O que é que nós vamos fazer? E que vocês... Não vejo necessidade de um JF2. Não, mas o JF e os que estão nos corredores. Ao final do programa, Regina. Vou só responder aqui ao Ito. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Está dito nos meus pronunciamentos. Você vai reestruturar todos os frotinhas, vamos reestruturar todos os frotinhas, aumentar o número de leitos, podendo chegar a 150 cada um, e ainda fazer o JF2, porque não tem hospital igual ao JF para atender essa demanda. O orçamento não é um posto sem Regina. O orçamento vai dar, porque nós vamos fazer economias fundamentais, essenciais para poder manter o JF2. Candidato, o senhor é médico e
durante o seu mandato, tanto de vereador, né, que é mais próximo da cidade, e o senhor é especialista em saúde pública com doenças tropicais, etc. e tal. Eu não vi no currículo, nos seus currículos, nenhuma menção de projeto seu ligado à saúde nessa área, principalmente de combate ao mosquito da dengue. Por quê? Mas não existe como parlamentar, a minha vida pública, você diz? Sim. Como parlamentar, sim, não. Projetos. É uma coisa muito clara. Nós não podemos avançar nas atribuições do Poder Executivo, né? O parlamentar que tem respeito ao... Não. Projetos para execução vêm do Executivo. O vereador, o parlamentar estadual, a função dele é legislar na querer transgredir as suas funções, superar aquilo que a Constituição lhe proíbe. Não, infelizmente nosso tempo acabou, não teremos tempo mais para uma rodada completa. Nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer ao candidato Heitor Ferrer, aos colegas do Jornal O Povo que participaram dessa edição. Segunda-feira, na Hora da Verdade, recebe o candidato Inácio Arruda. A Hora da Verdade começa às Produção de Letícia Lopes de Joelma Leal, editora executiva Mary Lene Freitas, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Na sequência, o repórter CBN e o horário eleitoral gratuito. Aproveitem bem o fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Juízo, filtro solar. Até segunda.